Gênese no Lar. Mais um Evangelho das Manhãs para o seu coração. Que a mensagem do Cristo, do Evangelho, lucificado pela doutrina espírita, nos auxilie nesse momento tão especial da nossa travessia terrena. Rogamos a Deus a inspiração, que a sua bondade suprema nos ofereça ainda os elementos curadores, caso estejamos necessitados. Mas todos suplicamos o esclarecimento que consola e que liberta, que ameniza, que incentiva. Assim, nós pedimos aos bons espíritos que visitem os lares aqui representados, que eles possam semear para todos que acessarem esse material posteriormente, que eles possam encontrar aquela porta aberta para uma visita importante, definitiva, restauradora. E assim, pedimos permissão para iniciar o nosso encontro hoje de número 283. Tema: obsessão e renovação. Atualmente estamos acompanhando Allan Kardec numa aventura muito especial. Ele nos chama para os tempos de Jesus, quando abre o portal intitulado Livro A Gênese, os Milagres e Predições segundo o Espiritismo. No capítulo 15, vamos nos deparar com os milagres do Evangelho, as curas. Hoje vamos trabalhar os possessos. Serão alguns encontros tratando desse tema. Rogamos que os Espíritos nos ajudem nestas terapêuticas fundamentais. Então vamos ler hoje o item 29, que é uma passagem de Jesus contida no Evangelho atribuído a Marcos, no capítulo 1, versículo 21 a 27. Vamos lá. Abre aspas. Vieram em seguida a Cafarnaum. Jesus entrando primeiro na sinagoga, no dia de sábado, instruiu-os e eles se espantaram com a sua doutrina, porque ele os instruía como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, encontrava-se na sinagoga um homem possuído de um espírito impuro, que bradava dizendo: que há entre vós e nós? Jesus de Nazaré? Sois vós, viestes para nos perder? Eu sei o que vós sois. Sois o Santo Deus. Mas Jesus, falando-lhe com ameaça, disse-lhe: cala-te e saia deste homem. Então o espírito impuro, agitando-se com violentas convulsões e lançando um grande grito, saiu dele. Todos ficaram surpresos e se indagavam uns dos outros: o que é isso? Que nova doutrina é essa? Ele comanda com autoridade mesmo os espíritos impuros e eles o obedecem. Quantos ensinamentos nós podemos colher de uma história pequenininha, mas ela é
tão importante, ela é tão transcendente, que ela abre muitas possibilidades para compartilharmos e desenvolvermos conhecimento. Naturalmente, só é possível porque a misericórdia ofereceu para a humanidade uma chave. Uma chave que auxilia para harmonizar os recursos disponíveis, experiências, sentimentos, histórias, conhecimento. Vamos lá tentar elencar alguns. O texto começa dizendo: vieram em seguida a Cafarnaum. Observem sempre que o Evangelho, a cada história, a cada passagem, ele já inicia trazendo um movimento. Nunca parte do zero. Sempre está acontecendo alguma coisa e vem um novo episódio a definir o amor na sua dinâmica do progresso. O universo não para. Ele é vibrátil, ele é pulsante. Assim é a vida. Conectados com o Evangelho, vida e vida em abundância, dissera Jesus. Que eles venham para nos socorrer. A região era Cafarnaum. A Cafarnaum representa aquela terra que já está arada, preparada para receber. Nos encontramos para fazer isto. Oramos no sentido de lavrar essa terra do coração para receber um conteúdo novo. Jesus entrando primeiro na sinagoga. Esta expressão também é valorosa. Ele não entra primeiro na cidade. Ele não vai primeiro na reunião familiar, na oficina, no trabalho. Não, primeiro ele vai na sinagoga. A beber da fonte pura. A sinagoga representa a nossa mente, a casa das noções superiores, o templo sagrado em que abrimos as portas para a inspiração, uma vez que precisamos sempre dos que sabem mais, dos que podem muito, no que remota à espiritualidade. E era um dia de sábado, o dia especial para isso. Naturalmente, simbolicamente, ele o faz no sábado como faz na segunda ou na quarta. Mas os homens religiosos se acomodam em determinados momentos, julgando-se privilegiados. O intelectual porque tem o conhecimento, o religioso porque está em contato com o divino. E este é um grande perigo. A arrogância, o enquistamento, a ilusão. Ele vai para quebrar paradigmas e dizer assim: meu pai trabalha sempre. E ele não entra na sinagoga por entrar, ele entra para instruir. Não perde a oportunidade. Quantas vezes durante o dia surge um acontecimento banal em que nós podemos tirar um proveito, apresentar um conteúdo, revelar um exemplo. Isso é muito comum, muito comum. Quantas vezes isso nos acontece, muito mais do que a gente presta atenção. Pessoas nos procuram para pedir uma coisa e você tem condições de oferecer algo de sublime. Você não fica preso naquele pedido superficial. Ele instrui-os e eles se espantaram com a sua doutrina, que ela é diferente. O que nós fazemos de diferente? Nós vivemos na era do conhecimento.
informações. Quantas pessoas dizem assim: nossa, eu estou inchado de tanta notícia? Significa que nós precisamos de abrir o coração para pegar aquilo que vale e não se permitir inchar, contaminar com o que não presta. E a maioria das pessoas, como massa de manobra, vai absorvendo. Aí daqui a pouco está exausto, desiludido, vazio. Porque ele os instruía como quem tem autoridade, não como os escribas. Como eu disse, ele aproveita a oportunidade e ensina com autoridade. Porque vive, porque aplica e por isso irradia. Mas vamos ao cerne. Ora, encontrava-se na sinagoga um homem possuído de um espírito impuro que bradava dizendo. Lá naquela região, naquela circunstância, no templo, um espírito impuro possuía um homem. O homem era possuído. Processo obsessivo, favorecido pelo egoísmo, pelo orgulho, pelas vaidades. Vaidade atrai impurezas e abre conexão com as vaidades. Vaidades, tola vaidades, está escrito no Eclesiastes. Não pense que a vaidade repercute apenas no vaidoso. À volta dele, ou em volta, em torno, e atrai. O indivíduo simples, desinteressado de coisas que não agregam, ele vai criar sintonia com outros que estão na mesma faixa. Vai naquele ambiente, é muito simples a gente conferir isso. Vai naquele ambiente em que as pessoas estão preocupadas apenas com o exterior. Cuidar vale a pena, tá bom? É importante. Mas vocês já constataram que nesses núcleos só se fala, só se vibra com coisas da mesma ótica, da superficialidade? É um assunto importante para se pensar. Se você quer falar, se você quer sentir, quer curtir uma música nobre, uma peça teatral de valor, você encontrará pessoas nessa mesma procura. Agora, se você quiser brincar de viver, só você ir para as tribos que se reúnem em vários ambientes. E é melhor não nominá-los, porque pode parecer que haverá alguma expressão preconceituosa. Nada disso. É só uma questão de identificação. E lá no templo, então, um processo obsessivo. E um espírito impuro bradava. O espírito obsessor, o influenciador, não dialoga. Ele grita. Ele faz estardalhaço. Ele quer chamar para si atenção. E ele não mede esforço. Ele passa por cima de todos os limites. Só que, nesse caso aqui, a situação é a seguinte. Ele diz: que há entre vós e nós? Jesus de Nazaré? Opa! Ele está falando assim, olha, vós e nós. Vós, os encarnados. Vou trabalhar assim para ficar fácil o entendimento. E nós, os desencarnados. O que há entre nós e vós? Jesus de Nazaré? Opa! Deu problema para o nosso lado. Como que nós vamos influenciá-los com Jesus de Nazaré no meio? Aí ele continua dizendo, ou eles, porque geralmente são grupos. Sois vós, viestes para nos perder? Aí ele reconhece. Sois vós que viestes causar dificuldades para nós? Perder a presa? Mudar o status quo? Eu sei o que vós sois. Sois o santo Deus.
Aqui é uma expressão que também é vamos dizer assim, é uma frase para confundir. Ele reconhece a autoridade, mas ele enaltece de uma forma desmedida. Ele coloca Jesus como o próprio Deus. São os fake news, os factoides, muitas vezes ditos mediúnicos, assinados por determinados espíritos, geralmente espíritos famosos, né? E, na verdade, são manifestações das trevas. Por isso, cuidado com os nomes, com as assinaturas, com as fontes. Cuidado. O que Jesus fez? Falando-lhe com ameaça, disse-lhe: não pense em ameaça no sentido de desequilíbrio, violência. Não, a verdade, ela ameaça a treva. Quando um fato vem à tona, ele ameaça e causa incômodo. Pense nisso. Por isso é que a gente gostaria muito que o passado fosse deletado, não é verdade? Qual de nós, com um escrúpulo pelo menos razoável, não queria usar uma borracha? Ai, meu Deus, eu fiz aquilo. Aí quando aparece alguém vinculado à história, fica morrendo de medo dele publicar no Facebook. Porque está muito preocupado com a sociedade. Já está despertando para o futuro e o ideal é que ninguém saiba. Porque aí a gente perde a consideração, a pose. Vão deixar de afirmar que você é um santo. Essa semana um companheiro mandou uma foto minha. Eu devia ter uns 20 e poucos anos. Aí ele disse: olha aqui como é que você era bagunceiro. Aí eu disse: não, eu era feliz, conforme eu concebi a vida daquela época. Tem problema eu mostrar? Eu falei assim: bom, meu filho, conta para todo mundo, não tem problema nenhum, não estou preocupado com o que os outros pensam. Eu estou muito atento ao que a minha consciência diz. E outra coisa, não existe hipocrisia. Nós temos que observar o passado como um painel que ensina, guardando em infinita proporção. Não foi o que o Emmanuel contou para nós quando revelou as suas reencarnações passadas? Ele estava dizendo assim: olha, não pensem que eu sou santo. Não pense que meu passado é na galeria dos anjos. Não, eu sou um espírito complicado. E admitir os nossos erros é um fenômeno muito importante, pessoal. Considerem isso. Inclusive, você ficar livre da culpa. Aceita. Para que você possa se aceitar. É um primeiro passo. O importante é você ser feliz. Seja feliz. Jesus repreende dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando-se com violentas convulsões e lançando um grande grito, saiu dele. É a doutrinação. Palavra muito utilizada num determinado período, que atualmente a gente poderia ajustar um novo contexto. Não doutrinação, no sentido de que eu tenho que falar, que eu tenho que ficar pregando. Não. Esclarecimento terapêutico. A gente assiste determinadas atividades mediúnicas que o coordenador fica falando de evangelho para o espírito. Ah, porque Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Olha, cuidado com o umbral, cuidado. O espírito, amigo, ele não tem o mínimo conhecimento do assunto, ele precisa só de ser ouvido e não ameaçado, como alguns fazem. Cuidado, você vai ser expulso do planeta. Isso está muito em voga. O indivíduo nem tem consciência da comunidade de direito que ele está, quanto mais noções do que é o universo. Compreenderam? O esclarecimento, a firmeza,
ela está numa dinâmica possível para assimilação de cada interlocutor. Observe como a gente se engana facilmente, lançando de palavras como se elas fossem suficientes para mudar o indivíduo. Não, Jesus o fez pelo seu magnetismo. A simples presença, ou a presença dele, era suficiente para causar um grande incômodo e os espíritos se afastarem. Porque ele gera o desconforto. Porque ele representa o futuro e a consciência de cada entidade espiritual. Nós pronunciamos o nome de Jesus num processo de autodesobsessão, porque precisamos do Cordeiro, precisamos de nos apoiar para que a gente adquira autonomia e amanhã a gente não vai precisar de pronunciar o nome dele, porque estaremos com ele. Ele estará irradiando dentro e por nós, para nós sempre. Lançando um grande grito, saiu dele. Geralmente esses processos não são simples. Para o iniciante, pode causar até constrangimento ver uma cena como essa. Todos ficaram surpresos e se indagavam uns dos outros. O que é isso? Que nova doutrina é essa? Ele comanda com autoridade mesmo os espíritos impuros e eles o obedecem. Então, essa passagem, inclusive, está dizendo o seguinte, pessoal, naquela época, o público, a comunidade, as pessoas aceitavam a influência dos espíritos. Eles tinham informações. Esse assunto não era desconhecido, portanto. Então, espíritos impuros fizeram parte da história da humanidade. Só que, naturalmente, a Idade Média proibiu. Criou inquisição, fogueira, morte às bruxas. Então, o assunto ficou realmente deletado. As religiões que ainda se manifestam de uma forma impositiva, criando submissão, se apoiam nesse index que proibiu. E como vivemos num mundo materialista, consumista, utilitarista e superficial, onde as pessoas têm dificuldade até de falar sobre Deus, vá para os cenários acadêmicos, por exemplo. Se deparem aí no mundo social. As pessoas têm dificuldade de falar de espiritualidade. Quanto mais entrar num assunto de mais profundidade. Então estamos todos sendo preparados para dialogar com Kardec, com vistas a nos preparar para o que a gente tem que fazer para a gente mudar o cenário. Ai, meus amigos, o item 33, Kardec diz assim: as libertações de possessos figuram com as curas entre os atos mais numerosos de Jesus. Entre os fatos dessa natureza existe aquele que foi reportado no item 30 e outros, em que a possessão não é evidente. É provável que naquela época, como acontece ainda em nossos dias, atribuía-se à influência dos demônios todas as doenças cuja causa fosse desconhecida, principalmente o mutismo, a epilepsia, a catalepsia. Mas existem outros fatos que não deixam dúvida sobre a ação dos maus espíritos. Eles têm uma analogia tão impressionante com aqueles dos quais somos testemunhas, que neles se reconhecem todos os sintomas desse gênero de afecção. A prova da participação de uma inteligência oculta em casos semelhantes resulta de um fato material. São as numerosas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas pela simples evocação e moralização dos espíritos obsessores, sem magnetização nem medicamentos e frequentemente na ausência e à distância do paciente. A imensa superioridade do Cristo dava-lhe uma tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos
então chamados demônios, o que lhe era suficiente para ordenar que se retirassem, e eles não pudessem resistir a essa conjunção. Então o assunto é vasto. Kardec traz muitos outros pontos e o nosso tempo agora não permite aprofundar mais. Mas o que sugere o diálogo nesse momento é que a gente possa compreender que a obsessão é uma doença endêmica em todos os tempos. Quando obsediado, o indivíduo pode fazer com que outros também fiquem doentes. Aliás, a gente aprende que quando uma pessoa fica enferma numa família, geralmente a família também se enferma. O momento atual nos convoca para aprofundarmos no assunto, uma vez que estamos lidando com as nossas imperfeições. Por isso, somos chamados para frequentar uma zona diferente, para abrir possibilidades que possam transcender e nós encontrarmos recursos que o mundo não pode dar. Mergulhar com o Evangelho na intimidade é uma bênção, amigos. Que o percentual massificante, um número expressivo na humanidade, de próxima de 8 bilhões de pessoas, não podem ainda alcançar. A dizer que se nós estamos sendo chamados para esse assunto, significa que Deus está nos convidando, primeiro, para uma cura importante. Talvez doenças que trazemos de muitas vidas, face às nossas escolhas. Então, a obsessão não é de agora. Ela pode nos envolver nos séculos. E se chegou o momento da cura, significa que estaremos sendo chamados para dar um passo adiante e nos tornarmos trabalhadores de uma causa muito especial. Eu vou dar um exemplo. Hoje, diante da pandemia que vive o planeta, que abala as estruturas, que faz com que o mundo desacelere, não acredite que o mundo parou. Ele diminuiu o ritmo. O que é mais comum de ouvir é que estamos sendo chamados por uma nova vida. Teremos que nos adequar, usar conhecimento, aprender tecnologia, talvez mudar de trabalho. Tudo isso a gente ouve. São especulações que têm sentido quando a gente olha para a linha do progresso. Mas, na verdade, a grande novidade, a grande proposta, ela não foi ainda descoberta. Ela veio há 2000 anos para curar a pandemia dos tempos, dos povos, dos indivíduos. Jesus propõe luz. Essa luz vai nos visitando em vários departamentos. Mas nós respondemos de uma forma ainda muito incipiente, muito tímida. Por isso, muitas das obsessões nós cultivamos pelos hábitos, mas também existem outras que a gente não identificou. E ela tem como base as nossas imperfeições. Como Kardec nos ensina, os vícios, os ciclos viciosos, a convivência,
a escolha, as ideias, o pensamento, os ambientes, tudo isso favorece para que a gente continue cultivando. É muito simples identificar. Todas as vezes que a nossa consciência sinalizar que tem algo de errado, é motivo de atenção. O tema de hoje, obsessão e renovação. Para concluir o nosso tratado, esse momento tão especial que vai, por certo, nos impulsionar para um dia melhor, pois precisamos de maturidade, precisamos de coragem, precisamos de atitude, precisamos de honradez, de dignidade, inclusive para dizer assim: isto não me serve, isso não me atende, não é isso que eu quero. Tenha atitude. Não fique pensando o que os outros pensam de você. O companheiro me disse assim: eu participo de um grupo de WhatsApp que eu me sinto agredido, mas em nome da família, de me sentir pertencente a um grupo, eu deixo o meu nome lá. Me esforço nem para ler as postagens, porque não tem nada a ver. Mas eu fico lá. Aí eu digo assim: o que você faz para melhorar esse grupo? Ah, já tentei, mas não é possível. O que você está fazendo nesse grupo? Ah, cuidado, que a vaidade é que te alimenta nesse grupo. Se o que é postado não dialoga mais com a tua consciência, o que você está fazendo lá? Só para se dizer pertencente ao grupo? Cuidado, que você está cultivando o passado. Muito diferente quando alguém me diz assim: meu casamento está no buraco. O que você faz para melhorar o seu casamento? Ah, tem 20 anos, vou desistir. Só que alguma coisa me diz para mim não sair. Aí eu digo assim: o que está te dizendo para não sair é a sua consciência. Leve adiante. Vá até onde for possível. Existe respeito? Existe que tipo de violência? Você suporta? Não, suporto. Mas eu queria ser amada. Ok. Mas a sua consciência está dizendo para você não sair. Você tem filhos, você tem uma estrutura, você tem responsabilidade moral. Isso não é vaidade. Isso é responsabilidade. Existem casos que é necessário sair, até para preservar outros valores. Mas no seu caso específico, é muito diferente daquele que quer se manter num grupo social, onde ele não tem vínculo espiritual nenhum. São duas situações extremas, podem ser consideradas simplistas, mas que esclarecem muitas coisas que dialogam com estas imperfeições que alimentam obsessões. Então não tome atitudes precipitadas. Metabolize, mature. Lembram do pão e do vinho? Símbolos da ceia de Jesus? Tanto o pão quanto a produção do vinho se faz por maceração do trigo, da uva. É um processo. Vocês já imaginaram se a Lívia resolvesse deixar Públio Lentulus? Ele não estaria aqui conosco, talvez. Foram 25 anos sofrendo dentro de um lar. Esse assunto é um dos que mais incomodam no ambiente espiritista. Porque se prega que merecemos ser felizes e que ninguém deve ser escravo de ninguém. Realmente, merecemos ser felizes, porque somos filhos de Deus. Essa filiação já garante que seremos felizes.
Mas só herdar dos pais não é suficiente. Quando a herdade é material, vocês já ouviram dizer: pais ricos, filhos nobres e netos pobres? Porque herdar não basta. O pai que ficou rico, sob o ponto de vista material, ele começou pequeno, acreditou no empreendimento, foi vitorioso. Ele teve os méritos e, naturalmente, ele vai distribuir. E quem recebe, geralmente não compreende, não é grato, não conhece a história na essência. Ele vai ter que produzir e geralmente não dá conta. São poucos os casos. Aí sobra uma réstia para os netos pobres para recomeçar a nova escala. Isso é renovação da vida, da sociedade e dos relacionamentos. Então veja a vida com os olhos da bondade, da resignação, da coragem. E quando tiver que tomar atitude, lembre-se que ela seja vinculada à sua consciência. Agora, a rede social costuma ser rede insocial. E graças a Deus as pessoas estão começando a descobrir isso. Estão deixando de ser dependentes. Estão usando os recursos tecnológicos para se comunicar, para ter informações básicas, mas também estão descobrindo que a internet não ensina. Ela costuma confundir, aliás. Mas a internet pode te dizer da biblioteca. E na biblioteca você acha o livro. E o livro, sim, vai te ajudar no estudo. E na oficina você terá a oportunidade de conviver. E na convivência é que as batatas se atritam dentro da panela que está cozinhando. E daqui a pouco as cascas das batatas são retiradas com muita facilidade. Obsessão, renovação. Afirma Emmanuel no livro Paz e Renovação, e ficará o Emmanuel como mentor final, que vai dar o toque de classe para a nossa manhã. Espero que a mensagem dialogue com o seu coração. Ante os conflitos mentais com que somos defrontados, habituamo-nos a falar em desobsessão, liberação, cura espiritual, sedação, socorro magnético e, efetivamente, é impossível negar o valor destas formas de auxílio. Cabe-nos, porém, reconhecer que a renovação íntima é o fator básico de todo o reequilíbrio nesse sentido. Daí procede, amigos e amigas, o encontro que organizamos de uma forma despretensiosa, englobando avisos, apelos, comentários e lembretes de irmãos para irmãos, no propósito de estudarmos juntos as nossas próprias necessidades. Olha que beleza! Compreendamos que atuar no rendimento do bem de todos, projetar a luz da instrução sobre os labirintos da ignorância, efetuar o próprio burilamento, promover iniciativas de solidariedade, praticar a abnegação e realizar o melhor que possamos fazer de nós, onde estejamos, são alguns dos programas de ação que a todos nós compete. Por isso mesmo, todos aqueles companheiros da humanidade que não mais desejam zelar pela própria apresentação, aprender uma lição nova, multiplicar os interesses de viver, acentuar estudos para discernir com mais segurança, partilhar campanhas de educação e beneficência, aperfeiçoar-se na profissão,
prestar serviço ao próximo, adaptar-se às novidades construtivas, acompanhar o progresso, aprimorar expressões e maneiras, altear ideias e emoções, ler um livro recente, adquirir mais cultura, recomeçar um empreendimento que o fracasso esmagou, aumentar o número de afeições, sofrer complicações em favor dos amigos, criar novos recursos de atividade edificante em torno de si mesmo. Todos aqueles, enfim, que desistiram de qualquer transformação na própria senda, renunciando ao dever de melhorar-se, mais e sempre, se fazem menos permeáveis ao apoio curativo ou libertador. Seja com a intervenção da ciência ou o amparo da religião. Este trabalho é, desse modo, um convite a que nos desagarremos das sombras, do desânimo ou da inércia, onde surjam, para nos colocarmos todo no encalço das realidades do Espírito, em nós mesmos, recordando a advertência do Mestre inolvidável: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Estejamos, portanto, convencidos de que marchar para a verdade será sempre transitar para diante nos caminhos do burilamento e do trabalho, da renovação e da luz. Luz para todos com Jesus nos corações. Ave Cristo, que Deus abençoe a você. Seja otimista, seja prestativo, seja voluntarioso, ser prudente, ser cuidadoso, ser fiel à tua consciência. Escuta o teu coração. E quando tiver dúvida, lembre-se, sintonizados com Jesus, fazendo o que Ele fizesse no nosso lugar, não tem errada. Inclusive, vamos compreender que geralmente o erro está no nosso egocentrismo. O erro não está no próximo. O erro está na maneira com que nós enxergamos a atitude do próximo. Então vamos substituir a palavra erro pelo esforço em acertar? Não pelo acerto, porque é vaidade. Mas desejar fazer melhor é a meta, é o empreendimento de todo cristão. Dialogue, portanto, com o seu coração e abençoe sempre o seu irmão. Eis a proposta da renovação. Isso é redenção. Muita paz. Ave Cristo. Tenham todos um bom dia.